Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um Grand Round. Nosso tema de hoje é muito importante porque o nosso hospital é um hospital de referência para casos oncológicos e hemato-oncológicos. Nós aqui no hospital também recebemos casos complicados para investigação. Nas discussões dos casos da medicina interna, frequentemente os linfomas entram no diagnóstico diferencial. Então, me pareceu muito importante fazer uma nova abordagem sobre o que se tem de novidades sobre diagnóstico e tratamento, condutas no tratamento do linfoma não Hodgkin. Para isso, então, o professor Sérgio Azevedo foi convidado para fazer a apresentação desse Grand Round, que convidou, então, os doutores Luiz Bruno e Rui Weschenfelder, para fazer, então, a apresentação sobre esse tema. Inicialmente, então, o professor Sérgio faz a abertura. Bom dia a todos. Nós vamos usar o Grand Round de hoje com a ideia de apresentar para vocês um grupo aparentemente maciçamente constituído pelos estudantes, o que é muito bom, e nós mais ou menos prevíamos isso, e a apresentação é dirigida para o grupo de estudantes. Tópico é linfoma não hodgkiniano. Eu apresento aqui, como é de praxe atualmente, potenciais conflitos de interesse a partir da minha posição de professor da URGS e atividades em paralela, que devem ser usados no contexto, que podem ser usadas no contexto da apresentação. E basicamente nós vamos discutir os linfomas não Hodgkin como o câncer do sistema imunológico. E por ser do sistema imunológico, a célula de origem desses cânceres é o linfócito, que pode ser B, T ou NK, que nós vamos desenvolver em seguida. É um grupo extremamente heterogêneo de doenças. Essa é a novidade, que vocês saem daqui com a informação sobre uma lista de doenças, e ao invés de simplificar, hoje a gente sofistica o diagnóstico do linfoma não Hodgkin, e cujos tratamentos têm que ser muito bem abordados pela alta efetividade, e tratamentos em sua maioria ou curativos ou extremamente eficazes na capacidade de prolongar a vida e oferecer qualidade de vida. E esses são os tópicos que a minha primeira parte da discussão, em torno de 15 minutos, vai discorrer. Nós vamos necessitar conhecer a anatomia e a biologia desse tecido linfóide. Nós vamos reconhecer os processos de transformação maligna e a relação desses tecidos doentes com os tecidos normais. Nós vamos estabelecer a última classificação dos linfomas como, na realidade, uma lista de entidades. E nós vamos fazer pequenos comentários sobre estadiamento e prognóstico dos linfomas não hodgkinianos. O Dr. Luiz Bruno e o Dr. Rui farão a abordagem terapêutica dos dois maiores grupos de linfomas. O linfoma é uma entidade de incidência crescente nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, independente da dita antiga epidemia do HIV. E nós não sabemos bem por que isso ocorre. O fato é que a incidência no Brasil estimada, e a gente imagina que seja subestimado, em torno de 10 a 20 mil casos novos por ano. E a etiologia, embora a maioria seja desconhecida, gera um corpo de conhecimento extremamente grande que tem ajudado a ciência a entender os mecanismos de malignização através de que vírus tipo RNA são incorporados no genoma das células tumorais, ou vírus que têm a capacidade de gerar imunodeficiência. Na realidade, mesmo sendo a minoria, esses têm sido ferramentas importantes para o adequado entendimento do processo de malignização. E esse processo, na realidade, como todo processo oncológico, é um processo de múltiplos passos. E o que existe em comum na maciça maioria dos linfomas? Existe uma estimulação antigênica crônica. E essa estimulação antigênica crônica, associada com uma perda de controle da célula T, que controla o crescimento celular normal, gera uma proliferação celular que, quando associado a rearranjos genéticos hoje bem determinados, em geral mais de um, esses rearranjos, essas alterações genéticas, dão origem a uma célula tumoral.
E essa célula tumoral, descontroladamente, é que prolifera e gera o processo do linfoma não hodgkiniano. A anatomia do sistema linfóide, que tem como característica ser algo descontínuo, não é uma pele, não é um órgão em si, mas é visto como um sistema, ela consta de dois segmentos, o central e o periférico. O central, que corresponde nas aves à bursa de Fabrícios e que no homem é a medula óssea, e o timo, e o sistema periférico corresponde aos linfonodos, o baço e o tecido linfóide associado à mucosa. Esses tecidos têm localização diferentes e têm um trânsito contínuo de um para o outro. Então, na realidade, no tecido central, predominam as células originais B, derivado de bursa, nome clássico, e T, derivado de timo. Essas células se desenvolvem naturalmente, não estou falando de linfoma ainda, mas naturalmente, independente da estimulação antigênica. Essa é a formação, o aparecimento, o desenvolvimento dos linfócitos. No tecido linfóide periférico, que é representado basicamente pelo córtex dos linfonodos e o paracórtex do linfonodo, existe uma maturação de linfócitos baseado na estimulação e exposição repetitiva de antígenos normais, naturais do nosso desenvolvimento. Esse é um processo normal, que em qualquer um desses aspectos pode estar modificado. E esses linfócitos normais e também os anormais podem ser reconhecidos como pertencentes a cada uma das fases desse processo do tecido linfóide. E essas caracterizações, através de análise morfológica, genética, molecular, bioquímica, etc., nos permitem presumir a origem e o tipo daquela célula, com implicações em previsão de comportamento. O linfonodo tem que ser visto hoje como um órgão de tecido linfóide periférico, complexo, e que tem duas áreas extremamente importantes para a nossa discussão de hoje. Uma são os folículos linfóides, em geral localizados no córtex do linfonodo, e que são a casa da maturação do linfócito B. E nas áreas proximais, como se fosse uma cinta abaixo, ou mais centralmente, são as células do paracórtex, onde se dá o processo de amadurecimento do linfócito T. O linfócito B se conhece muito bem, e esse é um conceito importantíssimo para quem quer estudar e entender linfoma, que é o conceito da célula centrofolicular. O folículo linfóide recebe uma célula virgem, advinda do tecido linfóide central, e essa célula, dentro do processo da célula germinativa, dentro do processo do folículo linfóide, vai sofrer mudanças morfológicas, de cromatina, de tamanho, de divisão celular e de morfologia nuclear, que gera, no fim, uma célula especializada, que é a célula periférica, que produz a imunoglobulina, que é a célula plasmática, ou a célula de memória. Esse processo de maturação da célula centrofolicular é classicamente conhecido na célula B, se acompanha de alguns eventos que hoje podem ser identificados. Então, nós conseguimos, através da detecção de antígenos de superfície ou de algumas mutações genéticas, caracterizar células como essa, como pertencentes a essa célula centrofolicular, a esse sistema centrofolicular. E essa mesma modificação nos permite caracterizar cada um dos linfomas como tal. Então, nós temos que o centro germinativo origina talvez 3 tipos de linfomas, mas todas as células ao redor do centro germinativo têm um correspondente neoplásico da célula normal. E hoje nós vamos concentrar que o centro germinativo, a célula B, a imensa maioria gera ou um linfoma difuso de grandes células, que o Dr. Rui vai abordar, ou um linfoma folicular, que o Dr. Luiz Bruno vai discutir. E se nós olharmos aqui na parte superior desse gráfico, a representação de células que entram no processo de formação da célula B especializada, nós vamos ver que em um determinado corte nós reconheceremos antígenos, sejam enzimas, seja o sistema HLDR, ou antígenos de superfície que caracterizam aquela célula normal e o linfoma. Então, nós vamos ver que a maciça maioria dos linfomas B foliculares
tem esse tipo de perfil, dos quais o CD20 e o CD22, especialmente o CD20, cresceram numa importância bárbara, porque foi desenvolvido um anticorpo monoclonal contra esse antígeno, que é parte integrante de um grande número de tratamentos de linfomas hoje em dia. A célula T, a partir do protimo, ela vai maturar e com a mesma capacidade de que as células normais têm os seus análogos neoplásicos. E a caracterização do análogo neoplásico é a mesma que se faz para a célula normal. Assim, nós temos que o rearranjo genético natural da produção de imunoglobulinas nas fases pré-centro germinativo se segue da aquisição de antígeno de superfície. E a diferença entre o benigno e o maligno se dá num passo intermediário, onde existem alterações genéticas adicionais que descontrolam o crescimento dos linfócitos. E como é que esses linfomas, agora falando do aspecto maligno dos linfócitos, são reconhecidos? São reconhecidos por algumas características. A primeira delas é a morfologia. Essas células são analisadas e analisáveis em relação a tamanho, contorno nuclear e celular, e isso as pessoas com experiência o fazem. E o padrão de envolvimento do linfonodo. E talvez esse seja o ponto de maior concordância entre os patologistas, é que um linfonodo que tem a sua estrutura apagada por uma infiltração celular é um linfoma difuso, enquanto que o linfoma folicular, ou também chamado nodular, apresenta resíduos de nódulos que também são neoplásicos. Voltando para os métodos diagnósticos do linfoma não Hodgkin, o reconhecimento de antígenos e proteínas de superfície é hoje essencial para a classificação e para o entendimento dos linfomas, e é parte integrante do diagnóstico desses casos. Além disso, nós dispomos de técnicas de citogenética, que nós vamos buscar as alterações cromossômicas responsáveis pelo desenvolvimento do linfoma. Nós podemos amplificar algumas dessas proteínas que são oriundas de fusão de genes, ou de classificação, ou de colocação anormal de um gene em relação ao outro, e nós podemos olhar análise e expressão de oncogenes e genes supressores. Todo esse processo, que obviamente é mais sofisticado do que a morfologia imunohistoquímica, vai estar à disposição, ou alguns deles já estão à disposição, para que o diagnóstico seja acurado. E o mais interessante é a tentativa de todas as doenças, inclusive dos linfomas, de que a análise genética gere assinaturas moleculares. O Dr. Rui vai voltar a isso quando falar do tratamento. A introdução é a seguinte: se consegue, a partir de tumor fresco ou tumor não fixado, ou até mesmo de blocos de parafina, isolar DNA e RNA. E por complementação de bases, se coloca esse material teste dentro de uma grade que contém o que nós queremos procurar. Através de colorações especiais, o computador conseguiria nos separar entre bom e mau prognóstico. Essa é a assinatura genética, e essa será, nos próximos anos, a proposta de classificação dos linfomas baseado nisto. Isso só não vem com a velocidade que nós gostaríamos, porque essa tecnologia ainda é muito cara e pouco disponível. O que se consegue com esse tipo de análise, basicamente, é isso. Se coloca naquela plataforma os genes que se quer procurar, as amostras são colocadas uma do lado da outra, e o olho humano menos, mas o computador nos consegue estabelecer padrões de positividade e negatividade conforme a cor verde e vermelha, e que classifica as doenças de acordo com a assinatura genética. Esse cor de laranja são os linfomas difusos de grandes células, e é bem diferente desse miolo grande aqui, que é o linfoma folicular em verde. Essa tecnologia está sendo aplicada em todas as doenças, e o linfoma tem uma implicação prognóstica extremamente importante. A classificação dos linfomas é uma história antiga, tá? E uma disputa muito grande. Na década de 50, Rappaport dividia entre os linfomas de padrão nodular, aquele padrão que eu mostrei no diapositivo, e o padrão difuso, com a ideia que seriam doenças diferentes, como realmente são. Na Europa, Kiel fazia a mesma diferenciação usando os termos centrocístico e centroblástico. E, basicamente, Lucas e Collins foram os primeiros a usar a fenotipagem, separar entre T e B. Na década de 80, uma tentativa internacional de uso de terminologia, porque era uma confusão enorme, não se sabia do que estava falando. Essa tentativa teve um papel extremamente importante, porque ela nos mostrou que não é assim.
E essa tentativa é da época que nós imaginávamos que existiam dois grupos de doenças, eles poderiam assim ser abordados. Um grupo de doença em azul, onde nos primeiros 2 anos, a queda de sobrevida para 50% se seguia de um platô de sobrevida, ou seja, doentes curáveis. Enquanto que o outro grupo, com uma persistência em direção ao zero, quase que uma linha reta, onde esses pacientes nenhum se cura, mas vivem 10 a 15 anos. Essa divisão entre linfomas indolentes e foliculares foi durante 10 anos utilizada, como se impunemente pudesse nos permitir atender bem os pacientes. Resultado disso é que a classificação revisada europeia e americana, a partir da década de 90, que agrupa experts internacionais e casos internacionalmente conhecidos, mostra que essa divisão entre simplesmente chamar indolente e agressivo não é desejável e não é indicado ser feita. Ela não serve para o atendimento individual das pessoas. E, na realidade, o tratamento dos pacientes é determinado pelo tipo específico de linfoma, e que eles vão ter que nos apresentar em seguida, e esse tipo específico, além disso, é somado a fatores de prognóstico que nós vamos aprender dependendo da doença. Essa classificação foi abraçada pela Organização Mundial da Saúde e, na realidade, ela gera uma lista de entidades clínicas distintas e que tem efeitos práticos e reprodutíveis. E essa classificação da Organização Mundial da Saúde, a morfologia e a imunofenotipagem, são 2 dos 4 aspectos e que nos é sempre demandado e sugerido que a clínica e a genética façam parte desse diagnóstico. Essa classificação assume a separação entre B e T, e na realidade ela é uma lista. E o efeito prático disso, tanto da lista de células T, que são divididas em T de origem precursor ou periférico, como da lista de células B precursora como periférico, nós vamos escolher para discutir basicamente esses 2, porque são os 2 linfomas mais prevalentes. Do ponto de vista prático, essa classificação para nós é extremamente importante, porque ela exige a interação entre o clínico e o hematopatologista. Mas ela exige um clínico experiente e um hematopatologia experiente. E quem quiser atender linfoma tem que estar familiarizado com todas essas entidades. Não existe mais agressivo e indolente. O uso rotineiro de imunofenotipagem faz parte do nosso dia a dia aqui no hospital. O uso rotineiro da citogenética ainda não é parte do nosso dia a dia. Uma palavra de estadiamento. Estadiamento, algo meio folclórico, é muito simples. O estadiamento é a avaliação sistemática da extensão do linfoma. Ele é extremamente importante para o prognóstico e o tratamento. Ele é feito antes de qualquer tratamento. Segue algumas regras dependendo da histologia, mas basicamente a regra é esta. Estadiamentos são testes e exames que se faz, que são feitos com a busca da história natural da doença. Então, aonde uma doença vai, eu vou procurá-la, dependendo da doença. E, obviamente, implica em um registro adequado. Os exames de estadiamento do linfoma variam de acordo com o tipo. Algumas coisas são básicas. O exame clínico e a história, com a avaliação de todos os sintomas, é a nossa obrigação. Fora isso, laboratorialmente, hoje nós temos que conhecer o status do HIV desses pacientes, nós temos que conhecer alguns exames que possam nos mostrar prognóstico ou previsão de comportamentos clínicos diferenciados, e nós temos que ter a imagem de tórax, abdômen e pelve. Alguns exames do sistema nervoso central, endoscopia e líquor, vão variar dependendo do tipo histológico, ou seja, variar dependendo da história natural daquela doença. O prognóstico, antes de entrar no tratamento, e essa sequência é uma sequência muito forte, nós não podemos trocar essa ordem, o prognóstico é a tentativa que nós vamos fazer na frente daquele doente de cientificamente prever a história natural daquela doença com e sem tratamento. O que vai me permitir decidir se esse paciente tem ou não tem, merece ou não merece, ou se beneficia ou não de um tratamento. Então, a ideia de prognosticar é reconhecer que a história natural de cada tipo de linfoma, eu tenho que conhecê-la, e através do estadiamento. E dependendo do tipo, vocês vão ver exemplos aqui, onde os índices de prognóstico, além das coisas genéticas, vão ser extremamente úteis na capacidade de prever comportamento e prever
as interferências terapêuticas que vão ser implementadas. Esse diapositivo mostra o porquê da nossa seleção dos linfomas difusos de grandes células, que representam 33% do grupo, e dos linfomas foliculares, em torno de 25% dos grupos. E a abordagem terapêutica destes vai ser seguida agora pelo Dr. Luiz Bruno. Obrigado. Muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite para essa apresentação ao Dr. Seligman, ao Dr. Azevedo. Nós vamos falar sobre linfoma folicular, mais abordagens terapêuticas e prognósticos, fatores prognósticos. Para essa palestra não há nenhum conflito potencial de interesse. Bom, inicialmente eu quero dizer que o linfoma folicular é uma doença indolente, crônica, recidivante e incurável. E baseado nesse conhecimento que a gente regula todas as nossas abordagens diagnósticas e de tratamento. Então, basicamente nós vamos falar um pouco sobre citogenética, fatores prognósticos clínicos e moleculares, doença localizada, doença avançada, observação sem tratamento. Sim, essa é uma doença que pode ser deixada sem tratamento por algum tempo. Quando é necessário tratar, nós vamos abordar quimioterapia e imunoquimioterapia, que é um dos grandes avanços nessa área, e se esses avanços têm impacto real na sobrevida. E na doença avançada nós ainda vamos discutir essa droga relativamente nova que pode ter algum papel na manutenção após o tratamento inicial. Como o Dr. Sérgio já mostrou, né, o nosso linfoma folicular ele se localiza como a segunda forma de linfoma, segunda forma histológica mais frequente, cerca de 22% a 25% dos casos de linfoma. O que nós vamos falar aqui, em geral, os linfomas foliculares são divididos em 3 graus, de acordo com a presença de centroblastos, que são as células grandes, né? 0 a 5 é um grau 1, grau 2 é 6 a 15, grau 3 mais de 15 centroblastos. O grau 3, porém, ele é dividido em A e B, sendo que quando há ausência total das células pequenas, dos centrócitos, né, tem uma história natural idêntica ao linfoma de grandes células. Então, nós não vamos estar falando sobre esse assunto. O Dr. Rui vai incluir, talvez, estes na discussão a seguir. Então, vamos começar com alterações citogenéticas do linfoma folicular. O linfoma folicular é conhecido como uma marca registrada pela sua alteração genética principal, citogenética, que é a translocação do T1418. Né? O que acontece é que esse proto-oncogene BCL2, né, que é um gene cuja proteína tem um papel anti-apoptose, ou seja, inibe a morte celular programada, ele é translocado, ele é justaposto numa região de grande atividade funcional, que é a região das imunoglobulinas. Então, não é preciso assim, ser um biologista molecular para entender que vai haver uma grande ativação de função de uma função que deveria estar silente a maior parte do tempo. Então, vai ocorrer uma superexpressão de BCL2 nos folículos neoplásicos, né, gerando o que a gente chama hoje, né, linfoma folicular como uma doença de distúrbio da apoptose, levando à imortalização das células. Interessante que essa translocação está presente também no ambiente, na microvasculatura tumoral, né, sugerindo aí algum efeito também em relação à angiogênese. Né. Só que assim, quando a gente experimentalmente pega essa translocação e em ratos, por exemplo, transfixa em linfócitos normais, não há desenvolvimento da doença, não reproduz um linfoma folicular.
né? O que gerou a procura e o achado de outras alterações genéticas, chamadas de secundárias, que combinadas com a primeira transformação, levam ao desenvolvimento do fenótipo do linfoma folicular. Então, são várias já identificadas, algumas já começam a aparecer como ferramentas, né, para determinar prognóstico, como a presença da deleção 1p36.3, né, que isso é um estudo muito pequeno e muito mais observacional, mas que quando há ausência dessa alteração citogenética, o prognóstico parece ser melhor do que os pacientes que contêm, os linfomas que contêm essa alteração. Então, isso acaba gerando vamos dizer, uma classificação hipotética dos linfomas, né, em que se baseia, em que nós podemos ter grupos de comportamento um pouco mais agressivo, grupos de comportamento mais lento e que, dependendo das alterações secundárias, podem podem até evoluir para linfomas mais agressivos, mais comumente do tipo grandes células, mas às vezes até para tumores de mais alto grau, como o Burkitt, por exemplo. Bom, fatores prognósticos clínicos e moleculares. Essa é uma classificação eminentemente clínica que se baseou em 4 achados clínicos, né, e que permitiu a demonstração que o agrupamento desses fatores de risco, né, em baixo risco, intermediário e alto risco está nitidamente associado a melhor ou pior prognóstico, né? Então, basicamente, ela envolve o número de regiões nodais envolvidas maior que 4 como um fator de pior prognóstico, uma DHL ou LDH elevada, a idade acima de 60 anos e estágios mais avançados, estágios 3, né, que são aquelas situações em que há grupos linfonodais envolvidos em ambos os lados do diafragma ou envolvimento de medula óssea ou órgãos extranodais, né, e quando há anemia com hemoglobina inferior a 12 gramas por decilitro. Então, o agrupamento desses fatores de risco, no caso de nós termos nenhum ou apenas um desses fatores presentes, a sobrevida em 10 anos, né, ela pode ser tão boa quanto 70%. Enquanto na presença de 3 a 5, né, ou todos eles, né, a sobrevida em 10 anos passa a ser praticamente de 1/3, né? E as curvas mostram a nítida separação baseado nesses fatores prognósticos, e isso foi estatisticamente significativo. Então, essa é uma ferramenta muito importante que a gente julga no dia a dia, no consultório, os pacientes, para indicação de tratamento, para previsão prognóstica, né? E nos estudos também tem um papel muito importante na decisão de grupos de risco para novos trials. Como o Dr. Sérgio mencionou, uma outra ferramenta já mais para um futuro a médio prazo, né, é o perfil de expressão genética dos tumores, que no linfoma folicular já foi analisado, e esse é um estudo clássico publicado em 2004, em que foram analisadas 191 biópsias em pacientes não tratados. Interessantemente, essas análises geraram 2 assinaturas genéticas, né, que mostraram ter uma importância prognóstica muito grande. Então, foram chamadas de resposta imune 1 e resposta imune 2. Mais interessante ainda, essas alterações elas não estão presentes nas células tumorais, mas sim nas células que infiltram o tumor, né, e que são, então, as células do ambiente tumoral, que parece ter um papel muito importante também. Então, na resposta imune tipo 1, né, um subgrupo de células T é que é responsável pela maioria dessas assinaturas genéticas. E no tipo de resposta imune 2, macrófagos e células dendríticas são os responsáveis pela assinatura genética. Então, isso gerou um modelo em que o primeiro grupo, né, de resposta imune 1
tem um prognóstico favorável, muito favorável, enquanto que o que tem resposta imunológica do tipo 2 tem um prognóstico desfavorável. Então, isso nos estudos futuros vai ser a ferramenta usada para dividir os pacientes em bom prognóstico e mau prognóstico. E isso, mais interessantemente, independe mesmo daqueles bons métodos anteriores, que a gente ainda usa muito, né, que é o FLIP, que eu mencionei, independe dos fatores prognósticos clínicos. Ela pode ser usada isoladamente como preditor, como para prever os desfechos futuros. Bom, agora vamos entrar na parte de tratamento, vamos começar com a doença localizada. O que a gente chama de doença localizada são os estágios 1 e 2, não são os tipos mais frequentes. Os estágios mais frequentes são a doença avançada, o linfoma folicular se caracteriza por ser uma doença disseminada. Mas cerca de 15 a 20% dos pacientes acabam tendo estágios iniciais. Sabe-se que é uma doença muito sensível à radioterapia, né? Então, essa foi a forma, se vê, radioterapia é um tratamento localizado, estamos diante de uma doença que parece localizada. Então, estudos como de 460 pacientes que receberam radioterapia, só as áreas envolvidas, né, demonstraram uma sobrevida livre de progressão em 10 anos de 41%. Não é um estudo randomizado, né, mas é um estudo prospectivo, que também mostrou que a maioria das recaídas foram fora do campo de tratamento, né? Quer dizer, é uma doença muito sensível, se resolve localmente, mas mesmo nas doenças que têm um aspecto clínico localizado, elas provavelmente têm manifestações, já estão disseminadas numa boa proporção dos casos. Então, o estudo seguinte a ser feito, e que já está acontecendo, é o estudo australiano, é ver se a soma, né, a adição da quimioterapia poderá trazer um benefício de tratamento. Mas também nesse grupo, né, é questionável se esses pacientes precisam tratar ou não precisam tratar. Isso também é uma observação de um número pequeno de pacientes, mas quando comparado aos desfechos dos que foram tratados com radioterapia, né, houve também uma semelhança de resultados. Então, a questão segue aberta, mas tradicionalmente se trata com radioterapia, a morbidade não é muito grande e existe uma possibilidade de resolução definitiva da situação. Doença avançada, vamos falar sobre observação sem tratamento. Essa é uma das doenças que nós podemos esperar. Como o doutor Azevedo falou, os desfechos assim, de sobrevida são muito prolongados, podendo ser tão longos quanto 10 ou mais anos, né? Então, já foi amplamente demonstrado de estudos já mais antigos que não há benefício de tratamento imediato quando o paciente não tem sintomas. Então, estudos pequenos e estudos maiores, com várias formas, até essa aqui uma forma de tratamento envolvendo quimioterapia mais agressiva e radiação nodal total, né, não demonstraram benefício de sobrevida. Drogas variadas usadas nos linfomas também não têm melhora de sobrevida. E o estudo maior, né, de 309 pacientes com 16 anos de acompanhamento, que tratou de imediato com clorambucil, que é um agente alquilante, versus observação, sobrevida global e causa específica não foram diferentes. Então, esses pacientes podem ser observados até o surgimento de sintomas, sem prejuízo para a sobrevida e para a sobrevida causa específica, os gráficos exatamente iguais no estudo do Lancet de 2003. Uma estratégia que tem sido sugerida, mas isso é ainda muito experimental, é o emprego do rituximab, que é uma droga relativamente nova, que nós vamos passar a falar bastante nela nos próximos minutos, né? E que tem bons resultados quando usada na doença sintomática, que é o final dessa nossa apresentação, tem baixa toxicidade, mas tem um problema sério que é o alto custo. Em pacientes assintomáticos, ela já foi experimentada em 49 pacientes, estudo pequeno, fase 2, sem randomização, taxa de resposta elevada, sobrevida livre de progressão elevada.
muito cuidado, são dados muito iniciais ainda. Acho que essa questão dificilmente vai ser resolvida, porque pelo menos os estudos que estão em andamento, né, nós vamos ter que nos basear de avaliações de braço único, porque os estudos em andamento com pacientes que têm doença assintomática e que vão receber rituximab como droga única, implicam em depois receber manutenção com a mesma droga ou serem observados. Então, acho que observação versus rituximab é uma pergunta que vai ficar sem resposta. Mas algumas coisas interessantes, né, que os resultados são bons, nós vamos ver a seguir, e a toxicidade é muito baixa, apesar do custo elevado. Então, essa droga que eu diria assim que mudou um pouco a história natural da doença, me atrevo a dizer que revolucionou o tratamento dos linfomas foliculares e talvez também dos linfomas de grandes células. É um anticorpo monoclonal anti-CD20, né, que que tem uma parte humanizada, né, e que age basicamente sobre o CD20, que é uma fosfoproteína de transmembrana que é expressa na maioria das doenças malignas de origem de célula B. Então vamos conversar sobre a quimioterapia na doença avançada, na doença sintomática, né? Quando que a gente começa o tratamento? Se inicia quando estamos diante de doença volumosa ou desfigurante, comprometimento de estruturas vitais, depressão de medula óssea ou sintomas B, entendidos como perda ponderal importante, febre, sudorese noturna. Né? Objetivos do tratamento, resposta completa ou máxima, mas a gente sabe que recidivas são esperadas, é uma doença crônica recidivante. Bom, agente único é a forma tradicional de início de tratamento desses pacientes, né? As taxas de resposta com clorambucil e ciclofosfamida, que são dois agentes alquilantes comumente empregados, né? A taxa de resposta pode ser tão alta quanto 80%, varia muito, mas assim pode ser bem alta. A toxicidade é baixa, né? Em pacientes assim, com poucos sintomas, idosos e muitas comorbidades, esse tem sido o tratamento de eleição. Na verdade, assim, a inclusão de outras drogas no tratamento, combinação incluindo a doxorubicina, que é uma droga extremamente ativa nos linfomas e nos linfomas foliculares também, nós obtemos uma taxa de resposta mais elevada que os agentes únicos. Mas a sobrevida é igual, é a mesma sobrevida, isso já foi comparado e não há diferença, então se reserva para situações de pacientes em melhor estado geral e com volume de doença maiores e também com fatores prognósticos piores. A fludarabina é uma droga muito interessante, que usada em primeira linha em combinação, é a única que pode induzir respostas moleculares, mas ela também não traz benefício de sobrevida e tem uma desvantagem muito grande, que é o risco aumentado de infecção oportunística. Então, ela, em geral, é reservada para resgate em segunda linha nas recorrências. Bom, agora vamos entrar um pouco na imunoterapia. Então, a imunoterapia se entende, a imunoquimioterapia é a associação do rituximab, o anticorpo monoclonal, né, que é a droga mais estudada nessa área, com as várias formas de quimioterapia. Existem pelo menos 4 estudos randomizados, né, com tamanhos variáveis, mas que na compilação do número de pacientes se chega a um número bastante interessante, e todos os estudos mostraram desfechos significativos, né, quando avaliados com o grupo controle, que é de quimioterapia isolada. Então, não obstante as drogas que foram empregadas, né, a adição de rituximab leva a um aumento da taxa de resposta, aumento no número, na porcentagem de respostas completas e nos desfechos de duração de resposta ou de sobrevida livre de progressão, né, altamente significativos em todos os estudos, né. Exceto sobrevida, né?
Só esse estudo esses dois primeiros foram atualizados. Esse estudo de Hidman não apresentou na atualização ainda um benefício de sobrevida, mas o estudo de Marcos já apresenta esse benefício, ainda que um pouco mais modesto, e nós vamos discutir isso adiante. Mas assim, por se tratar de uma doença crônica, quando ela é sintomática, né, induzir períodos livres de doença, livres de progressão, parece ser bastante importante. Então essas são as curvas, né, dos dois estudos atualizados, né? Então essa é a sobrevida, a probabilidade de estar sem doença, né, ou de morrer, né? No grupo que recebe rituximab é superior, aqui é a mesma coisa, de duração de resposta é superior e são estatisticamente significativos. Tá, bom, então impacto na sobrevida, vamos tentar andar mais rápido aqui. Uma maneira de tentar ver se houve uma evolução, se esses pacientes estão vivendo mais tempo, não é a melhor maneira, mas uma das maneiras encontradas por Fischer, publicado em 2005, foi reavaliar os estudos feitos pelo grupo do Sudoeste americano, o SWOG, né, em que juntou os pacientes que receberam essa forma de quimioterapia, 356, 425 que receberam essa forma um pouco mais agressiva de quimioterapia, e aqueles pacientes que receberam, além da quimio, o anticorpo monoclonal. O que se mostrou que a sobrevida livre de progressão, numa comparação entre estudos, que deve ser vista com cuidado, os pacientes que receberam o anticorpo monoclonal tiveram um desfecho de sobrevida livre de progressão mais significativo, né, de 61%, e a sobrevida global em 4 anos foi melhor também no grupo que recebeu o anticorpo monoclonal. De novo, é uma comparação de estudos, né, mas ela tenta mostrar uma evolução no tratamento. Então, esses estudos foram realizados mais nos anos 80, com as drogas mais agressivas nos anos 90, e com o anticorpo monoclonal fim dos anos 90 e nos anos 2000. Então, houve uma evolução de tratamento, os pacientes parecem, pelo menos comparando a distância, parecem estar sobrevivendo mais com a introdução do anticorpo monoclonal, né? E essa é a atualização do estudo do Marcos, né, em que agora há um benefício, pequeno, mas verdadeiro, da sobrevida, a probabilidade de estar sem... com as probabilidades de sobrevida em 4 anos de 83% versus 77% para os pacientes que receberam o anticorpo monoclonal. Então pode haver um benefício real de sobrevida, ainda inconclusivo, difícil de mostrar. Nos 4 estudos, os pacientes precisavam responder para ser considerados, para ser considerados no estudo. Todos os outros pacientes eram considerados falhas. E uma coisa que contamina muito os estudos, e que apenas num deles, que é o estudo de Marcos, que foi revelado quantos pacientes receberam rituximab como salvamento no grupo observação, isso são fatores que podem piorar, ou seja, melhorar a sobrevida do grupo observado. Bom, então assim, havia um editorial, né, que acompanhava essa atualização de Marcos. É uma pessoa que estuda muito essa área, Sandra Horn, e que ela realmente achou que era prematuro declarar vitória em relação à sobrevida, mas que os pacientes estão vivendo mais tempo, e a impressão do editorial é que o rituximab está contribuindo para isso. Então nós vamos passar rapidamente manutenção em pacientes que foram tratados com quimioterapia, ou seja, de primeira linha, receberam apenas quimioterapia. A adição de rituximab depois de ser obtida uma resposta parcial ou completa ou doença estável traz um benefício de sobrevida livre de progressão, e a sobrevida em 2 anos também é marginalmente, ela é estatisticamente significativa. Não está respondido ainda, porque não existem estudos em pacientes que agora estão recebendo rituximab, por a gente ter esses dados de benefício em primeira linha, se eles, recebendo em primeira linha, têm benefício de manutenção. A gente
precisa olhar os estudos de recidiva, onde os resultados são muito bons, né? Então, um grupo grande de pacientes, né, tinham linfoma folicular refratário recidivado, receberam em primeira linha, né, na primeira randomização, o rituximab, e na segunda, os que tiveram respostas, na segunda receberam observação ou manutenção. E os desfechos continuam sendo favoráveis, mesmo nesse grupo de pacientes um pouco mais resistente ou de doença mais avançada, em relação à sobrevida global, um pouco menos, mas presente ali o benefício. Esse é um outro estudo que mostra que usou fludarabina, uma droga usada como frequência como resgate. Então, na segunda randomização, apenas 2 doses de rituximab em 13 e 9 meses, né, levaram a um desfecho favorável. Claro que aqui incluía pacientes com linfoma do manto, e esse benefício estatístico grande é para o grupo inteiro, mas nos linfomas foliculares, né, o benefício também se manteve, um pouco menor, mas se manteve. Então, assim, para pacientes que estão usando em primeira linha, eu acho que ainda a gente não tem uma evidência segura, né, de que a manutenção pode trazer benefício, mas assim, extrapolando de estudos, né, em até doença mais avançada, se pode chegar à conclusão de que a manutenção é algo que deve ser considerado em pacientes, deve ser considerada em pacientes selecionados. Eu acho que era isso. Consegui, passei um pouquinho, mas tudo bem. Bom dia a todos e aos heróis de estômago vazio que ainda estão no auditório. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse encontro, que essencialmente a gente vai falar agora do tratamento, e vou focar no tratamento do linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, que sabidamente, como já foi dito, a doença, o linfoma mais comum e uma doença fascinante de tratar pelo seu grande intuito curativo e o sucesso que a gente tem nesse tratamento. Antes de mais nada, a declaração dos meus potenciais conflitos de interesse dessa apresentação, minhas atividades profissionais e agregadas à profissão. E a base para falar de difuso de grandes células B é essa aqui, cura, né? Não existe outra alternativa de objetivo quando nós fechamos um diagnóstico de linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, que não um objetivo inicial de cura para 100% dos pacientes. Ou seja, esse paciente inicia o seu tratamento focado na cura. É claro que isso não vai ser possível para todos eles, mas o nosso objetivo maior sempre é curá-los. E isso passa pela sua história natural, uma doença de rápida proliferação, onde não tratada, ela evolui ao óbito em questão de meses, justamente pela sua grande replicação celular, base do nosso tratamento quimioterápico, capaz de destruir a maciça maioria dessas células e então levar os pacientes à cura. E o que a gente em geral vai encontrar são volumes de doenças expressivos quando esse diagnóstico não é inicial. Como já foi dito, a gente está falando do mais frequente dos linfomas, 1/3 deles são difusos de grandes células B, e como toda classificação a gente tem que ter um pouquinho de atenção para não confundir com outras entidades que são similares e até subgrupos do difuso de grandes células, especialmente quando ele se apresenta como um primário isolado de mediastino, uma entidade em separado, com uma série de características incomuns, mas com uma evolução um pouco diferente. Esses são os 4 passos básicos no raciocínio oncológico, como o professor Azevedo comentou, e eles jamais devem ser bypassados. Eu meramente vou comentar pontos importantes de cada um deles para o tratamento, porque afinal de contas a gente só chega no tratamento se passar adequadamente por essas fases, e isso tudo vai ter implicação. Então, no diagnóstico, é fundamental frisar que a imunistoquímica necessariamente tem que nos mostrar o marcador universal para as células B, o CD20, que é o alvo terapêutico que a gente vai utilizar para uma das drogas, que é o rituximab, como o doutor Bruno já comentou, e o Ki67, que nada mais é que um marcador do número de células que estão em fases de divisão celular, não somente mitose, mas fases de síntese de DNA, ou seja,
avisando o quão agressivo, o quão rápido cresce essa doença. Todos os difusos de grandes células B têm no mínimo 40% das células em divisão e uma grande parte deles tem mais de 90% das células se dividindo ativamente. No estadiamento, como não poderia deixar de ser, o impacto direto no tratamento. O que a gente tem mais recente, ainda não amplamente disponível no nosso meio, falando de Porto Alegre e até mesmo no Brasil, o PET-scan ele tem uma importância muito grande em diagnosticar doença subclínica e também na avaliação de resposta. E sorologias para o HIV e hepatite B. O HIV, porque a gente está falando de uma doença definidora de SIDA. Então, nenhum paciente é obrigado a fazer o exame, a sorologia do HIV, mas nós somos obrigados a sugerir esse exame para um paciente com diagnóstico de difuso de grandes células B. E a hepatite B, porque nós temos dados bastante recentes da literatura mostrando que pacientes, mesmo com a doença não ativa, eles merecem tratamento de supressão viral durante a quimioterapia pelo risco aumentado de reativação durante o tratamento. E o prognóstico nada mais é que o objetivo do nosso tratamento. E como eu já frisei, só existe uma intenção de tratamento na primeira linha do difuso de grandes células, que é a cura. E o prognóstico, exemplo do que existe no linfoma folicular, a gente também tem um índice prognóstico internacional, validado prospectivamente, extremamente objetivo e simples, baseado nesses 5 fatores. Então, a idade acima de 60 anos é um fator de alto risco, o performance status, que é a capacidade do paciente de desempenhar suas atividades diárias, e um paciente que chega em nível 2, ele já precisa ficar restrito a alguma parte do seu dia, e isso vai evoluindo até que ele chegue à restrição completa ao leito, então, pacientes mais graves. O LDH sugerindo doença volumosa e agressiva, estádios clínicos 3 e 4, e a presença de mais de um sítio extranodal envolvido. Tudo isso vai trazer uma escala de classificação bastante similar à do linfoma folicular, onde a gente tem pacientes de baixo risco, antecipando resposta completa, que nada mais é que desaparecimento completo das lesões conhecidas, se traduzindo diretamente na chance de cura. A gente sabe que o ponto de corte para difuso de grandes células B, para a gente ter impacto em cura, é sobrevida global em 4 anos. Então, aqueles pacientes vivos e sem doença em 5 anos, eles são considerados curados. E isso diminui de uma maneira significativa quando a gente atinge a pontuação máxima desse score. E dentro desse score a gente tem uma subclassificação tendo em vista a importância da idade como um fator prognóstico adverso. Então, para os pacientes de mais de 60 anos, esse score ele é um pouco modificado simplesmente por esse número aqui. Vejam que um paciente classificado como baixo risco, com mais de 60 anos, a sua chance de cura é extremamente diferente do paciente jovem. Então, o paciente idoso ele tem um prognóstico pior e merece uma atenção maior. E aí vamos diretamente então para o foco da apresentação, que é o tratamento. E antes da gente falar de quimioterapia, eu não conheço oncologista que costume fazer diagnóstico de linfoma na sua apresentação. Em geral vai ser o internista, o cirurgião, o clínico que vai encontrar esse paciente, vai fazer o diagnóstico. E às vezes se tem aquela ideia de, bom, antes de começar a quimioterapia, o paciente está sintomático, tem massas, vamos fazer um corticoide inicial para ajudar esse paciente. E muito cuidado sempre, a gente está falando de uma doença de alto turnover, replicação de destruição celular, tem quebra do DNA com liberação de ácido úrico, gerando aquilo que a gente chama da síndrome de lise tumoral, que culmina na nefropatia por urato, de prognóstico extremamente grave, se não diagnosticada e especialmente prevenida. Prevenida como? Hidratação agressiva, uso do halopurinol e, sempre que possível, evitar o uso de corticoides em altas doses antes da quimioterapia com aquela intenção de ajudar o paciente. É uma boa intenção, mas pode ser uma péssima ideia se o paciente não estiver adequadamente protegido, e aí a gente vai colocar um paciente de quimioterapia com uma perda importante de função renal. 70% dos pacientes vão se apresentar ou com doença volumosa ou com índice prognóstico adverso. O que significa isso? A gente está falando essencialmente de uma doença sistêmica, né? Aqui é uma imagem de um PET-scan mostrando o envolvimento múltiplo sistêmico de um paciente. Então, não adianta a gente tratar simplesmente aquilo que a gente está vendo, nós temos que tratar também aquilo que não se enxerga. E, por isso mesmo, a base do tratamento do difuso de grandes células é a quimioterapia. Dentro de um contexto histórico, o protocolo CHOP, composto de ciclofosfamida, doxorubicina e vincristina, associado à prednisona em altas doses, e aqui a gente já está falando de tratamento no paciente que foi adequadamente protegido para lise tumoral. Essa é a base do nosso tratamento, utilizado até hoje, agregado de terapia monoclonal. Isso vem já do início da década de 90, onde protocolos muito mais agressivos
mostraram não ter superioridade em termos de cura, mas sim aumento de toxicidade. Então, o CHOP passou a ser o tratamento base padrão, por ser um tratamento igualmente eficaz e muito menos tóxico, um tratamento ambulatorial de fácil utilização no nosso dia a dia. Mas, como tudo em oncologia, dificilmente a gente está próximo dos nossos 100% de cura. São poucas as situações onde a gente pode afirmar que está muito próximo disso. O difuso de grandes células B não é diferente, e quando a gente faz a leitura negativa dos gráficos, mesmo em grupos de bom prognóstico, pelo menos metade dos pacientes vai acabar falecendo da doença. Isso se torna muito mais significativo nos pacientes de alto risco, e essas lacunas que a gente tenta preencher. O que a gente tem de novo? Aqui, rapidamente passando, o que é a evolução da terapia monoclonal. Essencialmente, na década de 80, foi desenvolvido o hibridoma, que nada mais é que a transferência gênica utilizando o modelo murino para o desenvolvimento de anticorpos contra células específicas. Isso foi um trabalho que gerou um prêmio Nobel para os seus autores, mas isso foi a origem da apresentação do tratamento, mas a gente teve um gap bastante importante nesse sentido, porque nós estamos falando de uma proteína exclusivamente não humana, murina, e isso gerava reações de hipersensibilidade muito grandes, o que atrasou bastante o desenvolvimento de modelos clínicos viáveis, até que então o surgimento do modelo quimérico, onde pelo menos 50% do componente era humano, diminuiu essa relação de hipersensibilidade e facilitou o tratamento. E a evolução foi para modelos humanizados, onde predominava o componente humano, até modelos mais recentes totalmente humanos. E essa é a história. Então a gente inicia na década de 80 com um modelo de droga para rejeição de transplantes, tem um gap de praticamente 10 anos até o desenvolvimento de um modelo quimérico, que é, no caso, a droga que a gente comenta hoje, e drogas mais recentes utilizadas em outras neoplasias. Então, como já foi visto, o CD20 é o nosso alvo preferencial, ele é um receptor quase universal das células B, responsável por eventos da proliferação e perpetuação da célula tumoral, e o rituximab, essencialmente um anticorpo monoclonal quimérico, né, que vai se ligar a esse receptor. O marco de revolução do tratamento dessa doença foi no início dos anos 2000, quando, agregado ao protocolo quimioterapia básico, que é o CHOP, foi testado o uso desse anticorpo monoclonal no ensaio clínico randomizado. Preste atenção que a gente está falando de pacientes de alto risco, todos eles com mais de 60 anos e a maioria deles com doença volumosa. A taxa de resposta, ou seja, o quanto a gente consegue fazer o tumor desaparecer, aumentou significativamente e, felizmente, isso transmitiu de maneira significativa em termos de sobrevida, aqui já na atualização desse estudo a longo prazo em 5 anos. Ou seja, a gente conseguiu preencher uma parte dessa lacuna com aproximadamente 13% dos pacientes sendo curado a mais daquilo que a gente conhecia. E isso, sem dúvida, foi um marco extremamente importante no tratamento e na cura dessa doença, especialmente porque o anticorpo monoclonal agregado, ele agregou benefício, agregou sucesso terapêutico e agregou muito pouco efeito colateral, ou seja, esse protocolo continua sendo ambulatorial, de uma relativa boa tolerância e de bom manejo clínico. Esse estudo foi replicado, aqui continuamos falando ainda de pacientes com mais de 60 anos, esse é um segundo estudo, onde confirmou o ganho de sobrevida a longo prazo numa população similar, mantendo-se na casa dos 10%, e quando a gente migrou para os pacientes jovens, esse benefício também se manteve, ou seja, todas essas curvas que eu estou mostrando aqui são de sobrevida global, a gente já tem aqui o acompanhamento de 5 anos, ou seja, o que significa cura desses pacientes, e então a gente tem, tanto no cenário agressivo de doenças, pacientes de mau prognóstico, quanto em pacientes jovens de melhor prognóstico, um impacto extremamente positivo dessa medicação. E a evidência acumulada que a gente tem até o momento são 3 ensaios clínicos randomizados positivos. A gente tem 2 ensaios clínicos randomizados que mostraram sobrevida livre de progressão, mas ainda sem impacto em sobrevida global, e um estudo populacional. Isso aqui são dados retrospectivos da British Columbia do Canadá, onde eles compararam pacientes historicamente tratados apenas com quimioterapia com a experiência na clínica diária, ou seja, a transposição do resultado do ensaio clínico para a prática populacional. E o que se mostrou é que esse benefício se manteve. Então, hoje, a gente está curando em torno de 10% a mais dos pacientes do que a gente curava há 10 anos atrás.
Agora a gente tem então o que a gente pode chamar da fase ou da era pós-R-CHOP, a gente agregou um R ao protocolo aqui do rituximab, e isso também fez com que o índice prognóstico internacional fosse revisado para esses pacientes, porque se conseguiu identificar um grupo de muito melhor prognóstico, e vocês lembram que esse grupo no tratamento com o CHOP tinha uma sobrevida em torno de 75% a 80%, que é o que a gente tem aqui em cima, e agora a gente tem um grupo identificado de muito melhor prognóstico, com quase 100% de cura. O objetivo não é esmiuçar os guidelines do tratamento de difuso de grandes células, mas entender que existem situações especiais, especialmente quando nós contemplamos o uso da radioterapia, o tratamento de pacientes com mais de 80 anos, que é um grupo especial, e quando esse linfoma está associado ao HIV. Rápidas pinceladas sobre isso. A radioterapia, essencialmente, é um tratamento local, não trata sistêmico, então a gente tem que estar pensando que a gente está agregando mais valor terapêutico à doença localizada. E quando é que a gente vai lançar mão disso? No difuso de grandes células B, com uma doença localizada de baixo risco, ou seja, aquele paciente que tem fatores de bom prognóstico, doença inicial, onde a expectativa de doença sistêmica é pequena, então nós conseguimos reduzir dos tradicionais 6 a 8 ciclos para 3 ciclos de quimioterapia e complementamos isso com radioterapia, com o mesmo sucesso terapêutico. E em doença localizada, que mesmo com sinais de mau prognóstico, ela ainda assim agrega mais risco de recidiva local. Então, doença volumosa, chamada bulk, que por definição tem que ter mais de 10 centímetros de diâmetro na apresentação, ou sítios como o primário intestículo, onde a quimioterapia penetra muito pouco, a taxa de recidiva é muito grande e a gente precisa agregar esse tratamento. O linfoma associado ao HIV é uma situação bastante especial, e esses são dados de risco relativo, né, após a era da terapia antirretroviral, onde o linfoma não Hodgkin mantém um índice relativo extremamente elevado junto ao sarcoma de Kaposi, e o difuso de grandes células B compõe 75% desses linfomas. O grande impacto em termos de tratamento nessa população, e essas são curvas de sobrevida para linfomas de alto grau em pacientes com HIV, com o surgimento da terapia antirretroviral, a sobrevida desses pacientes mudou barbaramente. Então, é fundamental que o paciente com linfoma difuso de grandes células B, que tem um diagnóstico de HIV, que já por definição é SIDA, inicie o mais precocemente possível, resguardado algumas considerações que a gente tem a terapia nesse momento, a terapia antirretroviral. E por que também isso é tão importante? Estudos conflitantes, nós temos dados diferentes, mas pelo menos um estudo mostrando que a adição do rituximab em pacientes HIV, especialmente com carga viral abaixo, com CD4 abaixo de 50, pode haver um aumento da mortalidade por infecções. Isso não é uma questão resolvida ainda na literatura, mas mostra o quão importante a avaliação e estagiamento desses pacientes deve ser minuciosa. Uma outra situação muito especial, a longevidade das nossas populações está aumentando, essa população aqui tende a aumentar, uma população que agrega comorbidades clínicas e tem baixa tolerância à toxicidade. Difícil de ser tratado no ambiente clínico, e a proposta é diminuirmos a dose das drogas mais tóxicas e progredirmos ao longo do tratamento conforme a tolerância do paciente sem prejudicá-los. O que a gente tem para o futuro, e essencialmente o futuro falando hoje, o que está disponível. A gente tem que pensar que o R-CHOP ajudou muito, a gente hoje cura pelo menos mais 10% dos pacientes, mas a leitura negativa é que a gente ainda tem 40% dos pacientes, globalmente falando, para serem curados. O que já se tentou fazer e o que está se tentando fazer? Melhorar a quimioterapia cetotóxica. O CHOP, em geral, é feito a cada 21 dias, encurtar esse período usando fatores de crescimento, intensificando essa quimioterapia, ou então utilizando esquemas com múltiplas drogas, suporte de colônia, quimiointratecal com quimioterapia de consolidação, como é esse protocolo. Os dados na literatura são conflitantes, talvez haja ganho de benefício, mas a questão é que a gente não tem ainda resolvida se agregar o impacto do rituximab não compensa todo esse impacto de toxicidade desses tratamentos. O transplante de células tronco autólogas após o uso de quimioterapia altas doses é o tratamento padrão para o linfoma recidivado, mas para os linfomas de alto risco não há benefício nenhum em primeira linha como estratégia para aumentar a sua chance de cura. Então, mais uma tentativa que não foi possível, e a outra tentativa é tentar conhecer melhor essa doença, e isso vem do microarray de DNA que já foi apresentado. Essa aqui são as 3 populações que existem para o difuso de grandes células B, um grupo de melhor prognóstico, de origem no centro germinativo, outra de células B ativada, e como toda boa classificação, um tipo não especificado. Essas curvas, em termos de sobrevida, são bastante diferentes, especialmente para esse subgrupo, e o questionamento que está surgindo desde o ano passado é que, será que essa população
com o uso, a adição do anticorpo, essas curvas talvez não se modifiquem e parece que nós já temos dados iniciais que, na verdade, essas curvas estão encostando aqui. Então, talvez essa classificação ela seja interessante do ponto de vista prognóstico, mas nós já tenhamos uma intervenção terapêutica que possa unificar todas essas curvas. E o futuro, ele está acontecendo agora. A gente tem um pipeline de múltiplas drogas em avaliação, não somente visando o CD20, mas também outros marcadores de membrana. Essas drogas já estão, algumas em fase 2, já mostrando taxa de resposta e sucesso clínico, aguardando ainda se a gente vai ter termos de sucesso de cura, mas há muito trabalho para fazer. Sem dúvida nenhuma, a gente avançou, é um passo significativo, mas como todo trabalho em medicina, curar a gente não é fácil, é um trabalho de formiga. Se a formiga for forte, a gente consegue evoluir bastante rápido. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Muito obrigado ao Bruno e ao Rui. Obrigado por vocês permanecerem firmes. Eu acho que pelo adiantado da hora, Renato, nós podíamos encerrar e nós ficamos aqui embaixo à disposição se alguém quiser, tiver alguma questão que seja mais importante que o almoço. Muito obrigado, Renato. Eu gostaria de parabenizar o grupo da oncologia, foi muito interessante, tivemos uma presença grande de plateia até o final, foi muito boa apresentação. E isso já abre o espaço para o próximo convite, para o próximo Grand Round para o ano que vem. Ok, muito obrigado. Tem aqui